Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Bom, a voz de hoje é um pouco diferente, não é da professora Dani, tá? Agora é da professora Camila, Camila Whipple. Então, para quem me conhece aí, né, acho que já não é um mistério essa voz aqui doce que está falando, mas para quem não me conhece, muito prazer, tá? Bom, o que que acontece? A partir de agora, a gente vai estar junto, tá? Estaremos juntos na matéria de redação e a professora Daniele vai dar, acho que, literatura para vocês, tá bom? E aí a gente vai seguir aí com o cronograma das aulinhas, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai iniciar o módulo 9, tá? Da apostila 3, que fala sobre artigo de divulgação científica, tá? Então, vamos lá. O artigo de divulgação científica é um gênero expositivo que objetiva popularizar conhecimentos relativos às ciências para o público em geral. Estabelece uma ponte entre os saberes que circulam na esfera acadêmico-científica e o leitor não especializado, com o propósito de difundir resultados de pesquisas ou explicar fenômenos de uma maneira clara e compreensível. Cabe destacar também que, embora artigos de divulgação científica envolvam a circulação de informações com as quais os leitores comuns não estão familiarizados, há a busca por simplificar a linguagem por meio de comparações ou exemplos práticos, a fim de tornar o conteúdo acessível a uma ampla gama de interessados. Então, assim, é um gênero textual, né, que vai trazer para a gente algumas informações sobre o campo da ciência, tá? E para um público em geral, não somente um grupo específico, né, como a esfera acadêmica em si, porque um artigo está muito dentro dessa questão acadêmica, né, de estudo e tudo mais, mas sim para uma esfera populacional em que as pessoas possam ter, tá, essa esse encontro, né, de informações, de estudos científicos, de métodos analisados, tá? E, assim, considerando que a população é leiga, né, dentro da área científica, né, a qual o artigo esteja legado, então ele vai procurar usar uma linguagem mais, assim, mais clara, usar métodos mais fáceis, de compreensão mais fáceis, tá? Para que a população leiga possa ler e entender, tá bom? No final das contas. Então, qual seria o contexto de circulação de um artigo de divulgação científica? Esse gênero textual se situa em uma interseção entre a esfera acadêmica e a midiática. Enquanto os temas e conteúdos do artigo de divulgação científica derivam de dissertações, teses e artigos científicos, gêneros típicos do contexto acadêmico, os artigos podem ser publicados em revistas de circulação nacional, impressas ou digitais e portais de conteúdo jornalístico, tá? Então aqui é basicamente aonde que circula esse gênero textual. Ele vai da esfera acadêmica à midiática, tá? E aí, embora ele venha, ele seja derivado de dissertações, artigos, né, que são gêneros mais voltados para a situação acadêmica em si, né, é, esses artigos podem ser publicados também em revistas, né, esferas digitais e tal, portais de conteúdo jornalístico. Até mesmo para a população em si toda, né, uma população geral, ter mais acesso a esses conteúdos, tá bom? Então, quais seriam os objetivos, né, desse gênero textual? Como já foi dito e, né, de novo aqui, oferecer ao público leitor o resultado de um processo de pesquisa científica, tá? Além disso, facilitar aos leitores leigos a interpretação das informações resultantes de um processo acadêmico estruturado e reconhecido de produção de saberes. Ou seja, nós, né, que, sei lá, vamos saber da vacina, por exemplo, né, a vacina aí está sendo feita e tudo mais, e aí eles usam termos técnicos, até mesmo o próprio nome da doença, SARS-CoV-2, e aí eles podem falar sobre RNA, do mensageiro, do vírus e tudo mais. Se a gente não tiver um conhecimento apurado, né, assim, mínimo, nem apurado, mas mínimo, a gente não vai entender muito bem como é que funciona. Então, assim, a gente poderia ter um artigo científico, né, é, um artigo de divulgação científica
para poder explicar para a população em geral como que funciona, por exemplo, a vacina, tá? Então é isso, é basicamente isso, né? O facilitar da, ao transmitir a mensagem, tá? Atuar como fonte de conhecimento e de conteúdo fidedigno na sociedade, com o propósito de embasar teses verídicas e refutar aquelas provenientes de fontes duvidosas. Então, assim, é um gênero textual que ele vai ser utilizado até para questão de pesquisa. Se você leu alguma coisa, viu alguma informação, por exemplo, a gente vê aí uma informação sobre a vacina, vamos supor. A vacina, não sei, tá, gente? Vamos conversar aqui. Quando você toma a vacina, você pode contrair a doença e pode ficar doente, tá? Isso é verdade? Não sei. De repente vai ter um artigo científico que vai nos dizer, né, tipo, olha só, a vacina não vai gerar o vírus na pessoa, assim, né? Não vai desenvolver a doença na pessoa, tá? Mas pode ter outros que digam que sim. Então, assim, vai depender muito também do que a gente lê, tá? Tem que ficar bem prestando atenção muito nisso. Tudo bem? Mas, de certa forma, ele é uma fonte de conhecimento, tá? Que a gente pega ali, lê as informações e chega a um denominador, né? Tipo, essa informação ela pode ser verdade ou ela pode ser mentira. Aí eu vou pegar um artigo aqui, alguns artigos feitos por estudiosos, por grandes instituições e tal, e vamos comparar essas informações aí para ver o que pode ser verdade e o que pode ser mentira, tá bom? É nessa lógica. Ahn, Bom, lá são os objetivos, né? Agora, como característica básica do artigo de divulgação científica, a gente tem a transmissão de informações organizadas de forma objetiva e clara, a fim de que sejam compreendidas pelo público em geral. Nós temos o uso da função referencial da linguagem, e quando a gente diz função referencial da linguagem, a gente está querendo dizer que é aquela função denotativa, né? A função de realmente informar, tá? Que ali a linguagem está sendo utilizada para realmente informar os cidadãos, as pessoas, os leitores e assim por diante. Possibilidade de apresentar exemplos ligados ao cotidiano, gráficos, tabelas, ilustrações, etc. Qual seria a presença no vestibular desse tipo de gênero, né? Desse gênero textual que a gente está falando. Alguns vestibulares solicitam a produção de um texto de divulgação científica com base em um ou mais textos motivadores, ou ainda a produção de um texto de outro gênero com base em um de divulgação científica. Por isso, é muito importante conhecer as características desse gênero, tanto para interpretá-lo da maneira correta, quando se tratar de um texto alheio, quanto para dominar a sua estrutura, se tiver de produzir um, tá? Então, assim, a gente pode ter numa redação de Enem, né, numa proposta de Enem, por exemplo, algum tema, né, e a gente pode ter um artigo de divulgação científica, tá? Por exemplo, até falando, sei lá, sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente pode ter um estudo, né, em relação a isso e pode apresentar um artigo de divulgação científica nos dizendo a taxa de questão de infectados, a por que isso acontece e tudo mais. Então, assim, nos trazendo todas as informações das pesquisas relacionadas a isso, tá? Então, esse gênero textual, ele pode estar dentro de uma proposta textual para você obter informações, tá? A fim de, quando você for lá e, tá bom, agora eu vou escrever sobre isso. Então, você recolhe as informações daquele artigo, tá? E são, como se diz, informações fidedignas, como a gente viu, né? Então, elas são reais, elas são a partir de estudos, tá? Então, elas têm a sua veracidade. A gente analisa aquelas informações e usa para poder defender o nosso ponto de vista de acordo com o que a gente estiver escrevendo, tá bom? Bom, a partir disso, estratégias de leitura e seleção de informações. Para perceber algumas das características desse tipo de texto, leia o trecho do artigo Um Cheiro, Uma Resposta, publicado na revista Pesquisa FAPESP, editada mensalmente pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Esse periódico populariza os resultados de estudos desenvolvidos em todo o país em áreas diversas do conhecimento. Vamos lá. Um cheiro, uma resposta. Cérebro de camundongos ativa um conjunto distinto de neurônios para cada tipo de odor animal captado. Se vocês perceberem, a gente tem um título e a gente tem um subtítulo aqui, tá? Um título, a gente pode dizer que é um pouco genérico, mas provavelmente ele vai fazer sentido, né, ao longo do texto, mas ele faz sentido também quando a gente lê ali a questão do subtítulo em si, né? O cérebro de camundongos ativa um conjunto distinto de neurônios para cada tipo de odor de animal, né? Odor animal captado, tá? Enfim, vamos lá. Camundongos machos expostos ao odor de diferentes animais, incluindo alguns de seus predadores, acionam grupos distintos de neurônios, desculpa, do núcleo ventromedial do hipotálamo, estrutura cerebral associada a sensações de fome, estímulo sexual e medo. Cada cheiro de natureza diversa gera um padrão de atividade neural organizada nessa região do cérebro, comenta o biólogo Fábio Papes, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, coordenador da equipe que fez o experimento, cujos resultados aparecem em artigo publicado em 28 de agosto na revista científica Cell Reports. Meu inglês gastei aqui agora, hein? O cheiro de gato, por exemplo, ativa um conjunto de células diferente daquele acionado pelo odor de fêmeas de camundongo. Não é inédita a constatação de que muitas áreas do cérebro são acionadas quando um animal ou ser humano é exposto a odores, incluindo a região do córtex cerebral envolvida com o olfato e mesmo o hipotálamo. Mas, de acordo com outros estudos, a atividade elétrica observada na maioria dessas regiões era aparentemente desorganizada, sem um padrão espacial discernível. Os neurônios pareciam ser ativados de modo aleatório. Localizado na base do cérebro, o hipotálamo é uma estrutura essencial e uma das regiões evolutivamente mais ancestrais do sistema nervoso. Entre outras funções, controla a produção de hormônios como dopamina, ocitocina e gonadotrofinas e está ligado a comportamentos instintivos em mamíferos, ou seja, a ações desencadeadas sem nenhum aprendizado prévio. No caso do olfato, essas condutas podem ser estimuladas por feromônios, moléculas orgânicas que deflagram comportamentos instintivos de defesa, acasalamento, agressividade e alarme. Além de trazer contribuições fundamentais para a compreensão de como diferentes odorantes podem desencadear respostas fisiológicas e comportamentais específicas, o trabalho apresentado pelo time da Unicamp pode ser útil para o estudo de condições clínicas. A perda do olfato, ou anosmia, é, por exemplo, uma condição médica que causa limitações na vida das pessoas e pode ser um indício da existência de outras patologias. Na Covid-19, por exemplo, a anosmia, ainda que temporária, é um sintoma precoce em muitos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Né? Aqui fala, né, que quando a gente, né, essa doença aí do coronavírus, que a galera perde tanto o olfato quanto o paladar, né? Não sente nem gosto, não sente cheiro. Isso é característico da doença, né? Então, a gente vê que realmente é uma condição médica que causa limitação para a pessoa. Bom, nós terminamos aqui, né, o artigo. Aí, projeto, mecanismos subjacentes ao efeito da experiência social sobre os níveis hormonais, sinalização sensorial e comportamento. Tá? Modalidade, auxílio à pesquisa, regular, pesquisador responsável, Fábio Papes. Essas aqui são informações sobre o projeto, tá? Que foi feito para que, né, eles tivessem essas respostas, né, em relação lá aos camundongos e tudo mais, que foram feitos os testes que estavam dentro desse projeto aqui, em que o pesquisador responsável, como a gente leu lá em cima, é o Fábio Papes, da Unicamp, tá? E dão até informação do investimento. Olha quanto dinheiro, tá? Para esse investimento. Um artigo científico. Tudo bem, né? Aqui, onde foi publicado e tudo mais. Nossas informações gerais de um texto. Beleza. Observe que nesse artigo, o primeiro parágrafo apresenta uma síntese das informações centrais da pesquisa. Temática, qual equipe participou do projeto, algumas informações sobre o experimento e conclusão obtida. Então, assim, no primeiro parágrafo, ele já deu as informações sobre o próprio experimento em si, né?
Elas são detalhadas ao longo do texto, mas esse resumo inicial dos aspectos mais importantes serve de roteiro para o leitor, que buscará entender o estudo em maior profundidade nas linhas subsequentes. Então, assim, quando a gente leu lá o começo, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, camundongos machos expostos ao odor de diferentes animais, incluindo alguns de seus predadores, acionam grupos distintos de neurônios do núcleo ventromedial do hipotálamo, estrutura cerebral associada a sensações de fome, estímulo sexual e medo. Então, essa aqui são as informações principais do que foi o experimento em si. Eles colocaram os camundongos expostos a odores diferentes, tá? E aí perceberam, né, a resposta a esses cheiros, tá? Aí ele continua, né? Cada cheiro da natureza nananana, é organizada na região do cérebro, o orientador fala, o biólogo fala, tá? O cheiro de gato, por exemplo, ativa um conjunto de células diferente daquele acionado pelo odor de fêmeas de camundongo. Então, assim, já traz para a gente uma outra informação em relação a esse odor, a essa questão do odor, né? Então, essas informações todas iniciais dizem para a gente, né? Guiam a gente para o que ele vai falar, né? Sobre o que esse texto vai falar e o tipo de experimento que eles fizeram, tá? Para chegar a essas informações. Além disso, pode-se observar que há, ao longo dos parágrafos, esclarecimentos de conceitos técnicos que não seriam facilmente compreendidos pelo público não especializado, como a apresentação da expressão núcleo ventromedial do hipotálamo e sua definição logo em seguida, estrutura cerebral associada a sensações de fome, estímulo sexual e medo. Também há a explicação de que esse estudo não é inédito, mas seus resultados serviram de comparação com os de estudos anteriores para se chegar a novas conclusões. E no último parágrafo, afirma-se que o novo estudo pode ser aplicado ao estudo de condições clínicas, como a perda de olfato em alguns pacientes que contraem o coronavírus. Então, aqui, né, a característica, né, básica da questão do artigo de ser um texto com função referencial, né, e que está ali para trazer informações para as pessoas, o que acontece? Quando ele usa termos, por exemplo, núcleo ventromedial do hipotálamo, o que é isso para a gente? Assim, não sei. E aí ele logo em seguida, né, coloca a definição: estrutura cerebral associada a sensações de fome. Não, não. Então, assim, ele traz as informações de maneira um pouco mais didática, né, mais destrinchadas, para que o leitor entenda. Porque se ele só coloca núcleo ventromedial do hipotálamo, as pessoas iam perguntar: ué, mas o que é isso? Tá bom? Ao final do artigo, há informações sobre o contexto da publicação original, né? O grupo de pesquisa responsável pelo projeto desenvolvido e a referência do artigo científico original em inglês, com indicação de um link para consulta. Isso demonstra a credibilidade do veículo e do que está sendo divulgado, já que o leitor, caso sinta necessidade, pode recorrer ao artigo original, tá? Então vamos voltar. Aqui são informações do projeto, né? E aqui do artigo científico em si, que foi postado, né? Que foi feito anteriormente, né? Sendo assim, enquanto o artigo científico publicado pelos pesquisadores não tem a preocupação de esclarecer conceitos considerados comuns aos leitores previstos, isto é, outros pesquisadores e estudantes interessados no tema, o artigo de divulgação científica estabelece de maneira explicativa e didática os conceitos distantes do repertório do público em geral. Isso aqui quer dizer o quê? Por exemplo, o artigo científico que está em inglês, que é o projeto original, né, de onde eles tiraram as informações, o que acontece? Esse artigo científico, ele não vai estar preocupado se você sabe ou não do que eles estão falando, porque aquilo ali, mal ou bem, vai ser voltado realmente para as pessoas que têm um conhecimento dentro da área. Agora, quando a gente se vira a questão do artigo de divulgação científica, então vai ter uma divulgação de informações, tá? Dentro da área científica, tudo bem? E aí é por isso que a gente diz que o compromisso desse gênero textual está aí na informação, né? Para leigos e para quem quiser ler. Então, tudo bem. A gente entendeu realmente como funciona o artigo de divulgação científica, viu algumas partes dele, viu como é constituído e tudo mais. Artigos de divulgação científica como fonte de informação. A gente viu que podemos ver esses artigos, né,
para consultar informações e tal, até, por exemplo, num vestibular, né? Ele pode estar no vestibular como um texto de apoio para que a gente pegue informações e nos ajude a montar a nossa argumentação, tá? Então, pensando nisso, a gente vai, né, olhar aqui como que funciona a fonte de informação de um artigo de divulgação científica. Como os artigos de divulgação científica normalmente contemplam informações típicas da prática científica, os objetivos, metodologia adotada e resultados, estas se configuram como centrais para que o conteúdo divulgado seja compreendido de modo contextualizado. Ou seja, né, mostrando ali de maneira didática como essas informações elas podem aparecer. Sendo assim, é interessante conhecer as etapas do método científico para compreender sua composição e, posteriormente, saber como selecionar as informações em um artigo de divulgação científica. Veja o esquema ilustrativo a seguir. O método científico é como os cientistas fazem, né, para chegar a uma determinada ideia, tá? Então, como que funciona? Primeiro se faz uma pergunta, né? Como isso pode acontecer? Questão lá dos odores, né? Por que que um odor diferente ativa uma outra parte do cérebro de um camundongo? Por que que isso acontece, tá? Então, assim, a pergunta exige. A partir da pergunta, os cientistas, eles fazem o quê, né? Eles fazem uma revisão bibliográfica. Então, assim, eles vão em outros textos que possam ter o mesmo assunto, que possam ter a mesma pesquisa ou a mesma linha de pesquisa, tá? Para que informações sejam colhidas. A partir disso, se formula uma hipótese, tá? E aí, a partir daquela hipótese, assim, sabe, tese de uma redação, né? A gente tem uma redação, uma dissertação argumentativa, e a gente tem que ter a tese, né? Que é aquilo que a gente vai defender ao longo do texto. Então, a hipótese dentro do método científico é como se fosse a nossa tese, tá? Só que aí, essa tese, essa hipótese, ela vai ser ou refutada ou vai ser aceita, mas para isso vai ter que passar por um experimento, tá? Então, assim, a partir da hipótese criada, né, através da pesquisa e de uma possível pergunta, vão haver, né, alguns experimentos, né, que vão ser feitos para que aquela hipótese seja aceita, né? Tipo, o que eu pensei está certo, isso realmente acontece, isso foi comprovado a partir dos experimentos. Ou, eita, eu achei que fosse assim, o experimento me deu uma informação contrária, né? Me deu uma maneira contrária. Então, o que eu posso fazer aqui, tá? Então, a partir dessa aceitação ou rejeição, uma outra hipótese pode ser montada e assim por diante. Então, é a partir dessas informações que o método científico acontece, tá? Você pensa em alguma coisa, pesquisa sobre ela, chega a um denominador e aí você coloca para ver se aquilo ali realmente funciona ou não, tá? E dependendo se ele funciona ou não, aí vale de você o que você vai fazer, tá? Em relação com essa pesquisa. Para melhor compreensão e seleção de informações, o leitor deve ter em mente perguntas como: quem são os autores do estudo? Qual é o tema da pesquisa em questão? Qual é o objetivo dos pesquisadores? Qual foi a metodologia utilizada? Quais foram os resultados obtidos? Em que suporte o estudo foi publicado? Então, assim, essas informações, né, a partir dessas perguntas quando a gente pega essas informações dentro do texto, nos ajudam a entender melhor o que aconteceu ali em relação ao estudo, ao método científico, tá? Então a gente vai ver quem foram as pessoas, se foram biólogos, se foram cientistas super famosos, ou se foram estudantes, por exemplo, tá? Aí a gente vê o tema, do que eles estão debatendo, sobre o que é essa pesquisa, qual é o objetivo deles, o que eles queriam mostrar com isso, ou seja, qual é a hipótese deles, tá? Qual foi a metodologia utilizada, ou seja, o que eles fizeram, onde que eles, é, o que foi pesquisado, o que foi feito, tá? Como que eles fizeram o experimento? Foi com ratinhos, foi com animais, foi com um ser humano, foi com o quê? Tá? Foi com elementos dentro de frascos, foi com o quê? E aí a gente observa o método feito,
tá? E qual o suporte aquele estudo foi publicado? Foi numa revista? Foi numa revista comum? Ou foi numa revista de divulgação de artigos científicos, né? Dentro de uma universidade? Foi o quê? E a partir dessas informações, a gente vai vendo aí qual é o objetivo final desse artigo de divulgação científica. Então, com esse roteiro em mãos, o leitor pode selecionar as informações centrais do artigo e conseguir reportá-las com objetividade. Seja um texto escrito, né, como em um resumo, seja um texto oral, em um seminário ou em uma apresentação escolar, por exemplo. Ou seja, se eu peço para vocês lerem todo esse texto aqui, né, todo esse artigo de divulgação científica sobre os camundongos, né, em relação ao cheiro e tudo mais. É, e eu peço para que vocês façam um resumo ou que a gente debata sobre eles, tá? Para isso, vocês vão ter que ter essas informações aqui, né? Pescar essas informações dentro daquele texto, tá? Para que quando vocês forem transmitir as informações, seja no resumo ou oralmente, tá? Vocês tenham todo o conhecimento dentro daquele universo ali que foi feita aquelas experiências e tudo mais, tá bom? Bom, basicamente, o que a gente vai ver hoje é isso. Na próxima aula, a gente fica com a questão da pesquisa, seleção e informações, tá? Até porque a gente vai ver ali, como a gente viu em questão de argumentos, de tipos de argumento, a gente vai ver quais são os elementos usados pelos cientistas para poder explicar as coisas para a gente, tá? Porque não adianta eles falarem, ah, eu fiz isso e deu isso. Tá, mas por quê? Como assim? Tem que ser tudo explicado, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Espero que tenha sido tranquilo o entendimento da matéria. Então, assim, a nível de entendimento e até colocar no caderno, tá? Ah, Camila, como é que eu poderia colocar todas essas informações no caderno? A gente poderia fazer assim, ó. Um texto de divulgação científica tem uma definição, um objetivo, uma linguagem e uma estrutura. O que que a gente pode colocar no caderno? O que que vocês podem colocar no caderno de vocês? A definição de um texto de divulgação científica é a divulgação de conhecimentos sobre o saber científico, pautando-se em descobertas e inovações inerentes, principalmente à velocidade do meio tecnocientífico atual, como a gente viu lá. O objetivo dele é o quê? É informar o público em geral sobre um assunto da área das ciências, tá? Qual é a linguagem utilizada dentro desse texto? Ela é objetiva, sem traços pessoais evidentes por parte do emissor, né, de quem escreve, seguindo o padrão de norma culta da língua. A linguagem ela costuma não ser difícil ou muito específica, uma vez que não é um texto destinado ao meio acadêmico somente, como a gente viu, né? Que tem ali, a gente pode até eles podem até utilizar alguns termos próprios da área, mas tem sempre uma informaçãozinha a mais e tudo mais, até para uma definição melhor para as pessoas que não conhecem, tá? Qual seria a estrutura dele, então? Não há um padrão fixo. No entanto, uma certa ordem de informações usualmente é respeitada. No primeiro e no segundo parágrafo, geralmente, o autor mostra a ideia principal, a ideia ou o conceito do que está sendo dito e a descoberta ou inovação. Como a gente viu lá naquele exemplo, né? Que ele fala lá da experiência dos camundongos e tal, da questão da ativação do cérebro. Logo no primeiro parágrafo, ele já deu assim um resumão grande sobre o experimento em si. E nos parágrafos seguintes, há o desenvolvimento desse conceito, geralmente pautado por fontes confiáveis e passíveis de comprovação, como dados estatísticos ou citações de autoridade no assunto, por exemplo. Que isso aqui a gente vai ver mais na próxima aula, tá bom? Em questão de como defender, né, o que está sendo dito ali em relação ao método científico, tá bom? Então, tem essas informações para vocês colocarem no caderno, tá? Bom, a gente vai ficar por aqui. Até uma próxima aula, tá? Beijos e qualquer dúvida, reportem a mim, tá? Tchau, tchau.